Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, Provérbios capítulo 7. Vamos ler novamente só a porção onde nós refletiremos essa manhã. Provérbios capítulo 7, a partir do versículo de número 9. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Vamos orar. Nosso Senhor, ajuda-nos a perceber as fragilidades da nossa alma, Deus. As partes ainda não protegidas do nosso coração. Ajuda-nos a não subestimar o mal, o pecado, nossa própria carne, que ainda carece, ó Deus, de glorificação. E que isso nos faça de forma absurdamente intencional viver para mortificar a nós mesmos, ó Senhor. Que nós não desprezemos aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós de forma tão abundante, ó Deus. Instrução do alto, a tua voz graciosa, amorosa, mas também tão penetrante, constantemente bradando aos nossos ouvidos. Que essa manhã, ó Deus, nós possamos nos postar diante da tua palavra com esse entendimento, reconhecendo os perigos, ó Deus, ó Senhor, os perigos que estão à nossa volta, os perigos que ainda habitam em nós. Ajuda-nos, ó Deus bendito, para que ouçamos a voz do Senhor com corações completamente abertos para Ti. Em nome de Jesus, rogamos a Ti, ó Deus. Amém. A sutileza do pecado é o tema da nossa reflexão, de número 61 na exposição de Provérbios. A sutileza do pecado. Essa porção ela faz parte do 10º sermão do Pai, uma porção muito maior que toma o capítulo inteiro. E aqui ele fala especificamente do adultério ou dos pecados sexuais, os pecados sagazes, os pecados sorrateiros, muito ardilosos, que à medida que ele avança, ele não é denunciado pelos outros e não é percebido por nós, porque ele é confundido com muita facilidade com bons prazeres, com boas satisfações, com boas realizações. A grande desgraça desse pecado é todo o processo de sedução para que ele aconteça. Esse pecado ele não nos assalta repentinamente, não é um estupro da nossa alma, ele nos conquista, ele nos seduz, e quando ele envolve o nosso coração, aí a nossa alma já está completamente destruída, completamente derribada. A consumação é apenas a consequência da sedução. A grande desgraça dele, o grande perigo dele é esse processo de sedução. Esse capítulo, irmãos, ele é assim muito, muito especial mesmo, porque ele revela para nós aquilo que facilmente nós confundimos com algo bom. Facilmente. As lisonjas com que esse pecado chega ao nosso coração, eles são muito dificilmente percebidos, porque nós o confundimos com caminhos de felicidade, com caminhos de graça, com caminhos de prazer. Os irmãos percebem que tem todo um espetáculo aqui armado por essa mulher. Existe toda uma encenação, todo um espetáculo para que ela exiba as suas artimanhas de conquista sem que seja percebido assim. Por isso que os termos são utilizados dessa forma. E o grande ponto aqui, onde
a fertilidade para o mal, para a queda, é justamente exposto aqui pelo versículo de número 9. Onde a mente dessa pessoa está? Nas trevas, na escuridão. Ou seja, existe uma ausência de iluminação para aqueles que não guardam a lei do Senhor, para aqueles que não observam os mandamentos do Senhor. Existe a ausência, a mente dessa pessoa está enegrecida, está na escuridão. Todos aqueles que não privilegiam no coração e na mente os mandamentos do Senhor, esses andam na mais terrível escuridão. E é aí que o pecado age, é aí que o pecado encontra espaço. Principalmente esse, especialmente esse. É um tipo de pecado sorrateiro, que encontra fertilidade em uma mente enegrecida. Geralmente, pessoas assim têm características muito próprias de alguém que anda na escuridão. Por exemplo, pessoas assim andam conduzidas por vaidades. As vaidades da vida, seja quais forem. Uma preocupação exacerbada com a sua aparência, uma preocupação exacerbada com a sua vestimenta, com seu modo de portar. Os seus gracejos são muito nítidos. Mulheres assim são perceptivelmente vaidosas, de forma exacerbada, fora da conta. Não tem nada a ver com feminilidade. Tem a ver justamente, sabe, mulheres que são um pavão, que gosta de andar com as penas exibindo a sua ostentação, a sua beleza, todo instante, até a forma dela se portar. E homens também, da mesma forma. Talvez um termo que poderia descrever melhor essas características são pessoas fúteis, que são conduzidas pela futilidade da vida, onde vem valor, onde não tem valor, onde vem satisfação, onde simplesmente é poeira e pó. Não há satisfação. Pessoas assim têm a mente enegrecidas, nubladas, obscuras, e é um prato cheio para a mulher adúltera, para o homem adúltero, para pecados que não deixarão você nitidamente imoral. Você não será tido como imoral nitidamente, porque esse tipo de pecado ele acontece nos bastidores, silenciosamente, até lhe envolver. E daí, quando nós geralmente combatemos pecados assim na igreja, nós silenciosamente nós já perdemos a batalha por muito tempo, porque o coração já foi conquistado. Nós perdemos. Então, você pode com muita facilidade se portar para a igreja como uma pessoa ilibada, como uma pessoa moral, ética, correta, como uma pessoa piedosa, mas na verdade você está completamente corrompido por dentro. Você sequer escuta as palavras que saem do púlpito, os conselhos, orientações. Você até pode orar, mas você já está com o coração completamente comprometido. E para que isso aconteça, você já concedeu um novo significado a tudo. O próprio adultério, o próprio pecado sexual, a própria luxúria, fornicação, pornografia. Você já concedeu um significado completamente diferente, porque você adestrou o santo, você adestrou o sagrado, você pode muito bem continuar suas orações, fazer os seus devocionais, ir à igreja, cantar louvores e ainda assim sentir prazer nesse tipo de pecado, você acha que pode fazer uma amálgama, você pode fazer uma mistura, porque ele não é tão agressivo quanto dizem que ele é. É isso que acontece. Isso leva pastores ao adultério, isso leva líderes ao adultério, isso leva jovens à prostituição com muita facilidade, por causa dessa sedução. A grande desgraça não é a consumação do ato, mas é o próprio processo de sedução que faz com que o nosso coração se torne completamente suscetível às nossas carnalidades, a Satanás e esse mundo mau. Então nós vemos dois pontos aqui do versículo. O versículo 9 eu fiz referência aqui para mostrar o contexto com que acontece. A nossa reflexão será especialmente direcionada ao versículo 10 ao 12. No versículo 10,
nós vemos uma característica dessa sutileza do pecado, dessa astúcia, dessa sagacidade do pecado. Versículo 10 mostra a sua determinação. Ao contrário desses que andam dessa forma, eles não são determinados, nem por sua própria felicidade, nem por sua própria realização. Então, o versículo 10 mostra a sua determinação, o versículo 11 e 12 mostra a sua intensidade. Então, o versículo 10, que diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro. Ora, onde ele está? Na escuridão da noite, no crepúsculo do dia, com a mente enegrecida. Ela percebe isso, ela vê, é uma presa, ela observa. E aqui você pode compreender, obviamente, pelo pecado que é descrito aqui, pecados sexuais, sedução para a prostituição, mas você pode entender com qualquer tipo de pecado que observa em você uma facilidade de conquista pela exposição. Você está exposto. Existe uma facilidade da conquista. Então, observando isso, como Satanás, que está ao nosso derredor, observando isso, ela lhe sai ao encontro. Existe todo um processo, toda uma percepção, toda uma trama aqui. Esses pecados, Satanás e suas hostes, não são tiros lançados ao léu, não são flechas lançadas ao léu, são determinados com um processo de conquista muito bem definido, muito bem ousados, e diz, eis que a mulher lhe sai ao encontro. E a grande lance aqui é porque, que realça ainda mais o fato da cegueira, porque ela é identificável. Ela está vestida com o próprio pecado. É possível identificar, mas aqueles que estão preocupados consigo mesmo e não com o Senhor, aqueles que estão cegos para qualquer outra coisa e preocupados somente consigo mesmo, eles simplesmente não enxergam. Embora o próprio sábio faz questão de descrever, é pecado, é possível enxergar. E aqui guarda ensinamentos assim maravilhosos. Vamos completar o texto. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta do coração. Observa como está ligado aqui as vestes ao coração. Vestes de prostituta e astuta de coração. As vestes dela, a postura dela é apenas uma exposição do seu coração. Ela não contém aquilo que realmente habita no interior do seu coração e então ela exala isso, ela exibe isso. Nitidamente você pode observar, entenda que existe um processo de percepção aqui que não é subjetivo para um que é subjetivo. As vestes não são subjetivas. Você olha as vestes e com muita facilidade você, quando condena algumas vestes, você recebe uma resposta que parece piedosa. Você não vê o meu coração. Não é assim que acontece? Você não vê o meu coração. Mas olha como está ligado. As vestes de prostituta e a astúcia do coração. Então, as vestes é como se fosse a exibição das vaidades e futilidades do próprio coração. Existe um processo de percepção daquilo que não é relativo, não é subjetivo, é material, é fato, mas que nos conduz a uma investigação daquilo que é subjetivo de fato. As pessoas com muita facilidade, irmãos, despreza o que é objetivo, como se nós vivêssemos num processo de investigação mundano. Ou seja, olha, não há fatos, não há provas materiais, não há um dossiê com provas materiais contundentes. Ora, irmãos, nós estamos em outro ambiente de guerra. Para que o Senhor nos deu a graça de discernir espíritos? Para que nós temos a mente de Cristo? Para que o Espírito Santo habita em nós se nós não vamos usar desses recursos? É óbvio que nós vamos investigar e pautar no que é subjetivo de fato, porque o subjetivo é justamente aquilo que não é perceptível aos olhos nus, que é o quê? As realidades espirituais. É isso que a gente despreza com muita facilidade e crentes carnais se utilizam disso para proteger a sua carnalidade. Pastor, é isso que o Senhor acha. Quantos não disseram isso já? Quantos não pensaram em dizer isso?
Quantos não se defenderam assim? Quantos não enganaram a si mesmo dessa forma? Agora, olha o absurdo. Nós somos cristãos, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, ou seja, aquilo que é fato, aquilo que é visível, mas contra principados e potestades, poderes espirituais, aquilo que é subjetivo, aquilo que não é visível. Então, quando nós não estamos comprometidos com a nossa santidade, quando nós não estamos comprometidos com a nossa santificação, que é uma realidade espiritual, que tem evidências materiais, quando nós não estamos comprometidos com a nossa mortificação, é óbvio que nós vamos usar de inúmeros subterfúgios para proteger a nossa maldade. E nós vamos desprezar aquilo que é caracteristicamente nosso, é nosso. Discernir realidades espirituais, que na linguagem carnal, mundana, é subjetivo. É claro que isso vai exigir muito mais do nosso processo de raciocínio, para que nós não sejamos injustos, para que nós não sejamos ligeiros, apressados em julgar, obviamente, mas nós somos chamados a isso, discernir espíritos. Só que nós vivemos no meio em que os próprios crentes, os próprios líderes de igreja, são acovardados para não se utilizar daquilo que é característico do seu meio, que é o subjetivo. Que se nós formos usar para uma linguagem bíblica, é o espiritual. Na linguagem bíblica é isso, não é o subjetivo, não é o imaterial, não é o relativo, mas é o espiritual. Então, se o seu líder está comprometido com a carne, com o mundo, então ele não pode usar desse recurso, porque esse recurso também pode ser utilizado contra ele. Então, ele se acovarda. Se o seu irmão não está comprometido com a sua alma, ou a eternidade da sua alma, ele não pode usar esse recurso, porque também você pode usar contra ele e ele pode se dar mal. Agora, se líderes e cristãos estão realmente comprometidos com a sua alma, então esse recurso será o modus operandi dele. Ele vai observar a sua vestimenta, os seus olhares. Ou você acha que não significa alguma coisa? Significa. A sua postura, as suas mídias sociais, a sua forma de vestir, a forma como você lida com alguns irmãos, a forma como você escolhe coisas para exaltar e coisas para desprezar. As palavras que você escolhe para descrever algumas coisas que são comuns da vida comum, do mundo, e como você descreve as coisas espirituais, o ânimo que você dá para cada um. É isso que tem que ser observado. Sem isso não há pastoreio. Sem isso não há cuidado. É isso que tem que ser observado. Só que, por sermos nécios, ter a mente enegrecida, por não sermos comprometidos de fato com o Senhor, nós mesmos nos enganamos, porque nós desprezamos aquilo que julgamos que é subjetivo. Se é subjetivo, ninguém vai considerar. Eu coloco muitos entulhos para que seja discernido. É subjetivo, né? Só que essa linguagem não existe nas Sagradas Escrituras, irmão. A linguagem nas Sagradas Escrituras é espiritual. O que é espiritual? E, obviamente, isso poderia acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, quando isso acontece em todo lugar. Todo. Por exemplo, numa empresa, quando você percebe que existe alguém que é mau caráter, só que aquela pessoa faz o trabalho dela correta, visivelmente, só que ela mina a equipe, ela mina a empresa, ela não está comprometida com a empresa, mas ela cumpre o checklist daquela função dela. Então, a descrição de cargo dela é observada, ela faz isso, mas você percebe que ela não está com a equipe, que ela não é harmônica, você percebe que ela é mau caráter, só que você não pode demitir alguém por causa da sua percepção. Olha, eu percebi que você é mau caráter, agora você vai ser demitido por justa causa. Você pode fazer isso? Cadê provas? Cadê fatos? Você vai receber uma multa desgraçada se você for o dono da empresa e se você for o encarregado, você vai ser responsabilizado com isso.
Agora, aplica a mesma coisa. Alguém pode ser excluído por isso da igreja. Seria a demissão. Justamente por essas percepções. A pessoa que fomenta o mal, a pessoa que maquina astutamente, a pessoa cujo o modo de vida é a sagacidade do pecado. O grande problema é que as pessoas pegam esses trâmites corporativos, carnais, e querem aplicar à igreja. Cadê provas? Está aqui, ó, a minha percepção, o meu entendimento. Para que prova maior do que essa? Olha a importância de ter líderes piedosos, comprometidos com o Senhor. Olha a importância de ter pastores que são comprometidos com a noiva e não com o seu agrado. Agora, quando não há esse entendimento, e aí há, na verdade, o acovardamento mesmo. A gente quer dar o mesmo processo. Cadê a prova? Cadê? Tem foto, gravação? Cadê? Tem quantas testemunhas aqui? Olha, vamos ver se as testemunhas são válidas ou não são. Então, quando a gente faz isso, e meus irmãos, isso acontece com uma facilidade é tão crassa a forma como isso acontece, é tão comum a forma como isso acontece. Eu realmente fico considerando o porquê pessoas assim se mantêm em igrejas. Se não querem se relacionar com o Senhor da igreja. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Se não quer receber de Deus o seu amor e mesmo lutando em entregar a Ele a mais profunda sinceridade, por mais que ainda maculada do seu coração. Por quê? Mas, infelizmente, essa é a grande luta da igreja. Dizer assim, eu vi a sua hipocrisia. Eu conheço a sua hipocrisia. Vence ela. Porque eu sei que ela está aí. Vence. Porque não faz sentido. A palavra do Senhor só é agradável para aqueles que são espirituais, irmãos. Senão vai ser chato. Por que crianças ficam tão inquietas no culto? Porque são ímpias. Não são crentes, não. São ímpias. Ele não entende as palavras. Não conforta o seu coração. Não afaga a sua alma. São ímpias. Sabe, coisas fúteis. Pessoas que mostram nitidamente que estão com a alma desprotegida. Você já viram pessoas no culto que ficam mexendo no cabelo? Fica mexendo no cabelo. O que é que ela está dizendo quando ela fica no culto assim, ó? Que coisa chata. Não vai passar, não? Não vai acabar, não? Que coisa monótona. Sabe? Não há a nítida percepção de que essa pessoa está, na verdade, colocando uma armadilha contra si mesmo. Realmente enegrecida. E o grande ponto é que se você não estiver determinado com a sua santificação, o pecado está determinado em lhe tomar. Isso ele está. Muito mais do que muitos na igreja. Muito mesmo. E aqui a astúcia do pecado, a malícia do pecado age com cautela. Existe um processo de conquista aqui. Irmãos, olha, os pecados crassos são para ímpios. Para ímpios. Para aqueles que vivem a vida da igreja, esses pecados não serão uma luta. Não serão. Porque está na cara. É óbvio. É óbvio. É por isso que existem tipos de pecado que, quando cometidos, nitidamente você percebe que há ímpio aí. Nitidamente. Para aqueles que têm um histórico de igreja, que proclamam nitidamente que são crentes, nesses existe um processo de conquista aqui. E os mecanismos que são utilizados são justamente mecanismos que nós dizemos que são subjetivos, mas na verdade que são espirituais. Como você identifica astúcia, ardilosidade?
sagacidade, malícia. Quando ela se materializa, aí você identifica. Ela se materializa como? Numa feição, numa palavra, numa postura, numa vestimenta, num comportamento. Só que a sua própria carne tem que proteger a si mesma. Então, ela não faz isso para condenar. É um espasmo espiritual mesmo. Então, existe aqui essa cautela. Essa mulher, esse pecado, arma todo um cenário de sedução. Um cenário ideal para atacar a presa que está à sua vista. Espera um momento ideal. Aquela pessoa ficou desprotegida, à tarde do dia, no crepúsculo, à noite, aquela pessoa ficou desprotegida. Então, o pecado enxerga a oportunidade ali e age. De alguma forma, se vocês perceberem aqui, de alguma forma eles se conhecem. Existe aqui um envolvimento entre eles. Não é alguém que lhe assusta, não é alguém que não é conhecido por você. Ela sai ao encontro dessa pessoa. Então, de alguma forma, existe aqui um conhecimento prévio que faz com que não haja um espanto. Ora, é normal. E a pessoa, como é que acontece? Você é crente, então se uma mulher chegar para você e der em cima de você, para você já vai ser, opa, na cara, errado. Se um homem der em cima de você, mulher, já vai ser na cara. Ó. É por isso que isso acontece com amigos, colegas, trabalho, vizinhos. Acontece colegas de transporte, sei lá, e assim por diante. Agora, o grande perigo aqui é pela falta de percepção. Sabe quando nós falamos algumas vezes que nós temos que colocar placas de advertência na nossa vida? Para que, ultrapassando essas placas, ultrapassando esses limites, nós percebemos na cara que estamos em perigo. Olha, que eu estou vivendo aqui na minha, em busca de santificação e tal, e aí eu estou distante dessas placas, porque eu estou num terreno seguro. Quando eu começo a falhar nisso, eu vou me aproximando dessa placa, eu vou me aproximando desses limites. E aí tem momentos que eu percebo que estou próximo demais dessa placa. E naquela placa está lá, cuidado, perigo, atenção. Quando eu vejo essa placa, se eu não estiver comprometido com a minha alma, eu negligencio como aquele, sei lá, como aquela luzinha do carro que diz que está alguma coisa com problema, ou a injeção eletrônica, ou está na reserva, ou o pneu está descalibrado, alguma coisa. Eu só falei aqui para que você chique, porque meu carro não identifica que o pneu está descalibrado, não. Mas, né, você identifica alguma coisa, né? Você identifica alguma coisa. E você simplesmente não está nem aí. Só falta botar um adesivo na luzinha, no painel, né? Para ele parar de importunar. Acontece isso demais, com muitos na realidade espiritual. Muitos, muitos, muitos. E aí você simplesmente despreza. Então existe um processo de conquista. Nitidamente, olha, ela se veste conforme o seu coração. A maldade do seu coração, a disposição carnal do seu coração é exibido em suas vestimentas. Então, se você realmente tivesse comprometido com a sua alma, você não iria fazer esforço para identificá-la. Porque, olha como o termo aqui é interessante. O que é uma vestes de prostituta? O termo faz referência a uma pessoa vestida para fornicar. Uma pessoa vestida para seduzir, uma pessoa vestida sensualmente. E aqui, olha o que isso significa. São vestes, guarda isso, por favor, mulher, e você, homem. São vestes que prometem o seu corpo a outro. Por que você exibiria demais o seu corpo se não fosse para prometer a outro? São vestes que promete o seu corpo a outro. É nítido o que ela quer.
É muito perceptível o que ela deseja. E aqui o sábio faz questão, e por ver isso, de demonstrar a obviedade do pecado e o quanto é perigoso. Então, olha como é interessante. O fato dele discernir, identificar, não faz com que ele se exponha. Onde é que ele está? Em casa, trancado, olhando pela janela. O fato de ele conhecer já reforça para ele que ele não é imune a isso. Mas suspeitando de si mesmo, ele pode ser facilmente seduzido. Ele sabe quem ele é. Caído, pecador. Ele sabe. Só que a obviedade aqui do pecado mostra, na verdade, que essa pessoa vive na escassez de luz, nas trevas, na exposição constante da morte. E o cenário de escuridão é ideal para fazê-lo tropeçar, para fazê-lo cair. Então ela cria esse espetáculo para seduzir. Traz graça aos seus olhos, traz desejo à sua alma. Começa com a visão, irmãos. Depois vai tomando outros sentidos, mas começa com os olhos. É por isso que o Senhor, no Sermão do Monte, diz: se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus. Ele está falando justamente do filtro aqui, das janelas. O que passa pelas janelas da sua alma? Qualquer coisa passa pelas janelas da sua alma. O que passa pelas janelas da sua alma? Existe um filtro, existem telas aí. O que passa pela janela da sua alma? Se for bom, não passará aquilo que não agrada o Senhor, que é justamente as orientações do Senhor. Se for mal, vai passar tudo. Só que até nós percebermos isso, irmãos, o corpo já está completamente comprometido. Acabou. Derribou. É por isso que essa falta de sabedoria aqui leva à morte. Porque a falta de sabedoria leva ao comprometimento da alma, o comprometimento. E aí, olha como é descrito aqui esse paralelo em vestes de prostituta e a astúcia de coração. Essas vestes mostram as intenções. A astúcia de coração faz referência às intenções ocultas do seu coração. Olha como isso remonta à mulher de Potifar. Olha o que a mulher de Potifar foi capaz de fazer. A transformar a reputação do homem íntegro, do homem de Deus, do homem piedoso, do homem temente, como um estuprador, como um abusador, como um homem imoral. É isso que essa pessoa faz. Age nos bastidores, cria uma atmosfera, envolve mentes, seduz fracos e frágeis para que ele consiga juntar uma rede de corrupção para a destruição. Igrejas acabam assim. Divisões de igrejas acontecem assim. Com muita facilidade, muita. Quando não há esse compromisso aqui. Olha a sua intensidade aqui. Isso aqui é muito interessante porque a sua determinação lhe dá paciência, ousadia, objetividade, otimização, tudo isso. Cautela. Nós somos acostumados a... É daí que vem, sabe, a hipocrisia, por exemplo, quando nós somos acostumados a lidar com pecados notórios. Muito notórios, assim, que você... Pecados que derribam descrentes ou neófitos, mas pecados que, na verdade, não deveria nem chegar perto de crentes mesmo. Porque é a vestimenta, eu me cuido com a vestimenta, eu tenho preocupação com a mentira, com as palavras que eu falo, eu me preocupo com o que eu posto. Então, são coisas muito notórias, na cara, né? Mas esse tipo de pecado aqui já está no outro nível aqui. Aqui são os pecados que matam mesmo, que corrompem para matar, que comprometem para destruir. São esses daqui. Então, nós vemos aqui no versículo 11 a 12 a sua intensidade. Sabe quando o Senhor Jesus disse que aquele espírito só poderia ser expelido com jejum e oração?
É esse nível de maldade. É esse nível de armadilha. Não é simplesmente, eu vou comprar um livro sobre isso. Eu vou comprar um livro que fala sobre isso. Eu vou estudar sobre isso. Olha, eu passei alguns dias sem ler as escrituras, sem orar. Estou em perigo aqui, eu vou voltar. Você não consegue uma semana. Consegue 10 dias. E você não consegue entender como é que a atmosfera do seu lar está daquele jeito. Como é que sua disposição para o trabalho está daquele jeito. Como é que sua disposição para a igreja está daquele jeito. Você não consegue perceber. Você não consegue identificar. Você não consegue discernir. Você está mal, mas não consegue. Justamente a sua própria ignorância já é um sinal crasso da sua fraqueza espiritual. Olha a sua intensidade, versículo 11 e 12. É apaixonado. Esses termos são importantes, irmãos, porque faz parte da sua artimanha de sedução. Liga isso daqui com a lisonja, daquilo com que os seus olhos estão comprometidos. Por que a veste de prostituta não lhe assusta? Por que não assusta o jovem? Porque os olhos dele estão comprometidos com isso. Existe um ponto de contato, não assusta, deveria assustar. Como aconteceu com José? Não assustou? Assustou. Qual era o comprometimento dele? Não era com seus prazeres, não era com as suas vaidades. É por isso que meninas fúteis, meninas que estão mais comprometidas com os seus sentimentos do que com Deus, caem com muita facilidade no gracejo de homens, de jovens. Porque no final das contas estão comprometidos consigo mesmo, com a sua realização, com os seus prazeres, com as suas emoções, não estão comprometidas com o Senhor. E aí cai, encontra um ponto de contato. Pessoas que têm a baixa autoestima, né? É um termo até ruim de falar, né? Que tem uma percepção muito pobre de si, que vive cabisbaixa, que vive precisando de ser afagado o ego, massageado o ego. Pessoas assim são prato cheio. Prato cheio. Com muita facilidade cai. E Satanás vê isso. Satanás vê isso. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Está sempre à busca, está sempre à procura. Mas os dois termos interessantes aqui para a gente refletir é se apaixonada e inquieta. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Olha o que ela faz aqui. Quantas histórias, isso acontece até em filme, irmãos. Quantas vezes vocês já viram um processo de sedução da mulher adúltera dizendo assim, olha, eu não quero trazer confusão. Eu não quero destruir uma família. Olha, não, por favor, se afasta de mim. Eu não quero causar uma desgraça na sua vida. Eu não tenho culpa. Eu sinto algo por você. A culpa não é minha, mas eu sei que nós não podemos. Então, me deixa. Isso já faz parte. Para que busque. Já faz parte do processo. Só que aquela pessoa, ela é apaixonada e é inquieta, ou seja, ela causa confusão às suas emoções. A apaixonada aqui descreve um tumulto, uma confusão. O termo que eu gostei mais para a descrição aqui foi o ruído que causa as suas percepções. Esse pecado, ele causa ruído em você. Você passa a não discernir aquela euforia da conquista que você experimenta, você facilmente confunde com a bênção de Deus. Facilmente você confunde com felicidade. Eu nunca me senti tão vivo assim. Eu nunca me senti tão apaixonado assim. É por isso que com muita facilidade nós vemos velhos com jovens, paixão, inquietude. Me dá vida, me dá vigor. É com muita facilidade. Ela causa essa confusão em sua mente. Você não consegue discernir. Tudo aqui, irmãos, é resultado de sair da casa, do lugar seguro, onde o sábio está. Tudo aqui. Você saiu, se tornou absurdamente suscetível à sua morte.
Você saiu, era um lugar seguro, onde o sábio está. O sábio está contando essa história da onde? De lá. Ele está vendo tudo e contando a história. Então, essa mulher, ou esse pecado, e eu estou me referindo à mulher, ao adultério, ao pecado sexual, para ser fiel ao texto, depois a gente faz essas aplicações. Mas esse tipo de pecado, ele causa em você a corrosão das suas percepções. Seu discernimento simplesmente não funciona. Ela é inquieta. É inquieta aqui faz referência ao fato dela ser obsessiva. Ela vai. Tenta. E aí sabe o que acontece com isso? Presta atenção nisso. Acontece a confusão da sua percepção que o fato da perseverança pode ser sinal de que a bênção é de Deus. Por que não morreu logo? Por que não foi só mesmo uma incitação? Por que essa constância? Por que essa perseverança em tentar o mal? Isso, será que não é do Senhor? Será que não é uma prova da solidez do nosso amor? Será que não é? Vocês estão entendendo, irmão? É muito fácil de cair aqui. É muito fácil de cair aqui. Agora, olha como é interessante aqui o versículo 12. Onde é que ela está? Nas ruas e praças. Onde grita a sabedoria? No primeiro sermão. Onde grita a sabedoria? Olha como é interessante isso. A sabedoria está bradando nas ruas e nas praças, como diz o primeiro capítulo de Provérbios, no primeiro sermão do Pai. Não escutá-la significa escutar outra coisa. Porque nas ruas está a sabedoria bradando para que você escute. Mas quando você não a escuta, existe o pecado à espreita, da mesma forma nos cantos, nas ruas e nas praças, tentando identificar um tolo que não escutou a sabedoria. Um tolo que não deu ouvidos à voz de Deus. E aqui desenvolve com mais detalhes essa inquietação turbulenta dela, essa intensidade daqueles que não escutam a sabedoria e são facilmente presas. Então, observa a sutileza do pecado aqui. Aqui é outro nível de guerra, irmãos. É outro nível. Como você guarda o coração, já que esse é o tema da nossa série? Sabedoria que guarda o coração. De que você guarda o coração? Você tem que guardar o coração de você mesmo. De você mesmo. Das suas próprias disposições, você guarda o coração. Irmãos, se nós não tivermos uma vida profundamente intencional espiritualmente, nós não conseguiremos. Não conseguiremos. É por isso que muitos, irmãos, muitos caem. É por isso que muitas igrejas são corroídas por causa desse pecado. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus gracioso, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de termos os nossos olhos abertos pelo Senhor. Que essas palavras nos alertem profundamente, ó Deus, que possamos recebê-las como maná dos céus, como a antecipação de problemas ainda não experimentados, de armadilhas ainda não vistas. Ajuda-nos, ó Senhor bendito, para que nós estejamos comprometidos com o Senhor, com o destino eterno de nossas almas, com a glorificação do nome de Cristo Jesus. E assim, ó Deus, dá atenção às artimanhas, às seduções, às astúcias, à sutileza do pecado. Em nome de Jesus, rogamos a Ti.